Olá, bem-vindo, canal MFC Gestor. Você sabe colocar a mão de obra direta no teu custo do produto? Então é hoje que você vai aprender a fazer isso. Pessoal, nós já temos um vídeo aqui, uma aula onde eu trato o custo variável e nós chegamos nessa fórmula aqui, ó, matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. O card está aqui. É muito importante que você comece por ela. Lá nós definimos a seguinte fórmula: custo variável é igual ao MAT mod CIF. Perfeito. Lá destaquei também a seguinte regra, que você só deve alocar aos seus custos aquilo que você consegue medir por unidade produzida, independente que você seja uma revenda. Veja, o custo de compra da tua mercadoria ali é a primeira etapa de uma produção também, mesmo que você não transforme o produto. Então, a sua mercadoria entra aqui em matéria-prima. E aliás, indico fortemente que você foque nesta etapa. Seus custos de reposição, foque no material. Por quê? É fácil de você determinar aquilo que você usa por custo por unidade produzida, né? Então, ou seja, se eu estou produzindo uma determinada peça, quer dizer que eu baixei do estoque a matéria-prima. Se eu estou revendendo, quer dizer que eu tirei do estoque aquele componente, aquele material. E isso faz com que você consiga determinar exatamente o custo por unidade produzida, perfeito? Então foque, se você ainda não conseguiu controlar a matéria-prima, não é hora de mexer com custo variável pensando em mão de obra. A mão de obra é uma segunda etapa e não é tão importante como a matéria-prima, tá? Mas vamos lá, como alocar a mão de obra no seu custo variável? Pensem fácil. Primeiro, pense que você está terceirizando a mão de obra. Então vamos pegar um exemplo hipotético. Supondo que você seja uma confecção, produz camisetas, produz blusa, calça, ok? Só que você terceiriza algumas etapas. Então você comprou o teu tecido, comprou o zíper, o botão, a linha, todos os outros ingredientes ali, insumos que vão para confeccionar a sua peça. O que são esses? Materiais. Então tá fácil determinar. Lembre da planilha que eu fiz, onde a gente cadastra a composição do produto. Inclusive eu vou utilizar ela no final desse vídeo para poder alocar a mão de obra direta também ao custo variável. Perfeito? Bom, agora nós chegamos à parte da terceirização e aí fica fácil para você entender o conceito. O custo variável vai absorver o custo de mão de obra toda vez que eu conseguir medir ela por unidade produzida. E na terceirização isso é simples. Então, no nosso exemplo, se eu pego o tecido, mando para uma pessoa ou para uma empresa cortar, isso daí ele me cobra por peça que ele cortou, ficou fácil de eu determinar o custo variável do corte, dessa etapa de corte. Assim também a costura, a montagem, de repente uma embalagem, tudo aquilo que é terceirizado fica fácil de você alocar no custo variável. Então pense aí, olha, eu cheguei num custo de matéria-prima para minha blusa de R$30. Porém, a pessoa cobra R$2 por peça que ela cortou. Logo, eu vou ter R$2 por unidade. Por que essa mão de obra eu aloco no custo variável? Porque se eu não mandar produzir, se eu não pegar aqui e enviar para a pessoa cortar a peça, cortar a blusa, quer dizer que eu não vou pagar ela. Logo, esse custo varia em função da quantidade produzida. Lembra disso? Então nós vamos seguir. Aí nós vamos acoplar ao custo variável a mão de obra que eu consigo medir. Então você vai ter a costura, a montagem da peça, de repente, a embalagem, tudo aquilo que você conseguiu determinar. E aí vem uma pergunta muito comum aqui, fala assim, mas Matheus, o custo variável, a mão de obra direta não tem que entrar no custo? Tem, desde que você consiga medir. Agora, esse custo que eu estou falando é esse, unitário, o custo do produto para tomada de decisão. Por isso que você não pode pegar, por exemplo, o gerente da fábrica, de repente até o teu próprio funcionário que faz o corte também da peça, e alocar no custo do produto. Por quê? Você vai pagar ele todo mês, quando você contrata um funcionário, você paga ele todo mês independente se você produziu ou não. Então ele deve entrar no teu fluxo de caixa, no teu trabalho como custo fixo. Você vai pagar todo mês independente. Agora, se existir aí na tua empresa, no teu cenário de empresa, uma condição onde você consegue pagar uma produtividade, então aí sim, esse valor da produtividade pode ser alocado ao custo variável. Então, por exemplo,
Supondo que o teu funcionário tenha um piso da categoria aí de R$ 2.000 e o seu sindicato, o seu acordo aí permite que você faça o seguinte, olha, eu pago os R$ 2.000 do piso, mas R$ 3 por peça por produtividade. Aí sim, esses R$ 3 que você paga por peça, você tem que ter condições de ter um controle disso, né? Uma ordem de produção, uma ordem de fabricação. Então você vai medir no final do mês, olha, funcionário, esse mês você tem os seus R$ 2.000 e você cortou outras 1.000 peças, o qual eu também te pago R$ 2 por peça. Logo, você tem 4.000 para receber. Esses R$ 2 do corte, que se você paga, se ele produzir, ou se ele não produzir, você não paga, esse sim você pode trazer para cá, para o teu custo de tomada de decisão. Agora, considere que no dia que você for fazer o fluxo de caixa lá comigo, você vai ter que ter 2 registros. Um que é o piso da categoria, você vai lançar no custo fixo, e o outro que é dessa produtividade, lá vai ter uma classificação do custo variável. Então aí você separa. Mas perceba que a gente começa a colocar regras e fica difícil de delegar. Por isso que eu destaco, por experiência, foque sempre no custo da matéria-prima. Agora, se a mão de obra é terceirizada, aí é tranquilo, porque você só paga se existir mesmo. E aí não vai confundir o teu funcionário na hora de você delegar essa atividade para ele. Poxa, Matheus, mas eu sei que eu preciso para acompanhar o resultado da minha empresa e já ouvi que tem empresas aí, inclusive, que diz para mim lá no DRE também, que a gente tem que pegar o custo variável, essa parte da mão de obra entra. Sim, ela entra, mas para um relatório específico, não para esse custo de tomada de decisão. E qual relatório específico seria esse? Aquele que acumula tudo. Então, por exemplo, se você pegar a sua fábrica e dividir ela como se fosse um centro de custo. Olha, todos esses funcionários eu utilizo na produção. E aí você pegar no ano, tá? No ano todo, porque ali já incidiu 13º, férias, todos os itens que você pagou e somar tudo que você gastou desse funcionário e fazer um acumulado. Fala assim, olha, então tá aqui o custo de material de tudo que eu fiz esse ano. Aí sim, todo o material que eu fiz esse ano. E está aqui toda a mão de obra direta que eu usei esse ano. Excluir todas essas questões de férias, 13º, todas essas coisas, porque no ano aconteceu tudo isso. Aí sim, num relatório genérico e global, eu aloco a mão de obra sem muita preocupação. Por quê? Eu não vou chegar no custo unitário, eu vou chegar no custo da produção toda, entendeu? Aí esse formato sim você pode pegar e alocar ali dentro não só a mão de obra direta, como todos os custos indiretos que você classificou à produção, tá? Então, por exemplo, mesmo que você tenha, olha, eu tenho separado a energia elétrica da fábrica da energia elétrica do escritório. Então, eu pego a energia elétrica desse ano e aloco ao meu relatório global. Mas perceba que nesse relatório global você não vai ter o custo de uma peça. Você tem o custo total da empresa, entendeu? Por isso que você pode pegar grandezas que você não consegue medir por unidade produzida e determinar, mas ela é do ambiente de fábrica, ela é utilizada na produção e alocar. Aí sim. Então daí é que vem a teoria onde eu falo que a mão de obra direta eu tenho que alocar no custo, mas sim no custo global e não no custo unitário para tomada de decisão. Então fique bem atentos a isso, tá? Por hora, você vai classificar que pense sempre na terceirização. Aqueles custos que eu consigo medir, ou seja, aquela mão de obra terceirizada direta, eu consigo medir, então eu aloco. Do mais, não aloco para tomada de decisão. Sabe por quê? A pior coisa que você pode ter na tua empresa, além de você pode falar assim, poxa, eu não tenho informação. É ruim. Agora, a pior coisa é você ter informação errada. Aí é ruim. Porque se você começa a alocar ali e vai tomar uma decisão em cima desses valores, você não tem uma base sólida. Então, se você alocou ali, pensa assim, se você alocou o teu funcionário, o teu gerente de produção, ao transformar, mas Matheus, eu vou pegar o total dele, dividir em total de hora do ano, e aí eu vou ver o total de hora que ele trabalha por dia. Perceba a complexidade que você está criando? Entendeu? Mas mesmo que você faça todos esses cálculos, a hora que você pegar o custo desse gerente e jogar aqui, se você produziu 10 peças no mês, você vai pagar o gerente do mesmo jeito.
Se você produziu 50 mil peças no mês, o gerente você vai pagar do mesmo jeito. Entendeu? Então você não consegue mensurar por unidade produzida. E isso vai te dar o quê? Uma informação errada. Então imagina que você está fazendo uma concorrência para uma tomada de decisão, se você pode ou não fazer um determinado valor de venda. Aí você vem e fala assim, poxa, o custo do meu produto, eu estou aqui numa média de produção de 100 peças mês. E aí eu peguei o gerente, dividi e aloquei que eu uso X reais de mão de obra para essa pessoa. Tá? Aloco isso na mão de obra. Só que aí vem um pedido grande, aí você fala assim, olha, vem aqui agora 1000 peças, 10 vezes mais do que eu tenho de média aqui. E vou me basear nesse custo para poder tomar uma decisão de que preço que eu vou fazer. Sabe o que vai acontecer? Muita chance de você perder a oportunidade de fazer a oferta para o cliente, porque você vai considerar um custo irreal. Ou seja, você cometeu um equívoco, pegou um custo que é fixo, uma coisa que você paga todo mês e tentou transformar em variável. E isso vai te gerar uma informação errada. Então, muito cuidado ao pegar itens que você não consegue medir por produto e alocar. Por isso eu destaco, controle a sua matéria-prima e coloque no custo unitário, aquele os itens terceirizados ou, se você tem condições, aquela produtividade que você tem aí na indústria. Agora nós vamos na parte do Excel, eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Já aproveita, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal para poder receber mais dicas como essa. Vamos à próxima parte. Olá, então agora continuando aqui no Excel, nós vamos ver como pegar essa mão de obra direta e alocar no seu produto, né? Agora lembre-se bem, vou falar novamente, nunca use mão de obras que são fixas, mesmo que elas sejam da produção, para alocar aqui no cadastro do produto, no que se refere ao custo variável de cada item, que seria esse custo para tomada de decisão. Por quê? Pior do que não ter informação é ter informação errada. Então, nunca faça isso, ok? Nós vamos seguir aqui com o nosso contexto de pegar uma mão de obra terceirizada, porque é fácil de entender e de delegar isso para que a equipe continue mantendo isso atualizado, né? Só que agora nós vamos seguir aqui com a nossa planilha. Essa planilha é objeto daquela série de Excel para gestores, onde se você for seguindo ali, nós chegamos exatamente nesse mesmo resultado, tá? E nessa série de Excel para gestores, nós fizemos o processo de cadastrar aqui dentro uma receita de bolo, os ingredientes até chegar no bolo, né? E o efeito dessa planilha é esse aqui, ó, de você pegar um determinado item. Então, notem aqui que esse bolo de chocolate está cadastrado e ele tem uma composição. Quando eu troco o preço da farinha de trigo, vou pôr aqui R$80, olha lá, troco o custo de todos os bolos automáticos. Então, aqui estamos já perfeitamente alinhados no que a gente refere-se a controlar matéria-prima, que é aonde você deve focar os seus esforços, principalmente no início aqui, tá? Então, quando você dominar isso da matéria-prima, aí você vai entrar nesse cenário da mão de obra direta. Bom, dito isso daí, o que eu fiz aqui? Separei em duas colunas, o que é matéria-prima vai estar listado aqui, o que é mão de obra vai estar listado aqui. Como que nós vamos saber o que é o que? Na hora que a gente faz o cadastrinho do produto, nós vamos selecionar o tipo aqui, olha. Aquele que são serviços, eles vão ser alocados aqui na coluna de mão de obra e todos os outros ficam alocados na coluna de matéria-prima, tá? Então vamos voltar para 8 aqui, deixa eu dar um zoom nisto, não é só questão de zoom não, tá faltando óculos aqui, isso sim. Então vamos lá, agora eu estou vendo bem. Então nós temos aqui o cadastro do produto, vou até diminuir o zoom agora aqui. Isso, e aí nós vamos fazer o quê? Veja só, lembra que nessa planilha, vou fazer uma pequena revisão, a gente tem essa abinha de composição, que se fizesse uma analogia com aquele livro de receitas que a gente está em casa, né? Então a gente tem lá o que é que nós vamos fazer, que é bolo de chocolate, aí tem os ingredientes e a nossa mão de obra agora entraria como se fosse o modo de preparo. Só que lembre, nós vamos lançar aqui um item terceirizado. Então veja só, nós já temos esse bolo de chocolate, ele está cadastrado, tem um custo de R$ 25,99, ele tem toda uma composição dele cadastrada aqui, olha, tá vendo? Então essa soma aqui de todos esses itens aqui é o que vai chegar lá no R$ 25,99 para dar o total, né? Aqui do total do item aqui, ó. Bom, agora o que nós vamos fazer?
nós vamos vir aqui, olha, e criar um outro produto. Nós vamos chamar ele de bolo de chocolate com glaçagem. Glaçagem é o nome do processo que faz para enfeitar o bolo, tá? Então ele é um produto acabado, aqui olha, 0,4, ele é um custo de composição, e note que ele está zerado, tá? Então nós vamos dominar a matéria-prima dele primeiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar que ele é composto pelo próprio bolo de chocolate, certo? Então, assim, nós vamos vir aqui, ó, colocar aqui 14 e falar que ele é composto do bolo 8, uma unidade ele consome dele. Olha lá no cadastro de produto, veja que ele já traz de matéria-prima o mesmo custo desse daqui, né? Porque o que acontece? Ele chegou nesse custo, pega esse custo e traz para cá. Essa planilha ficou excelente, então repita ela lá para você ter ela aí também, nem que seja para você conferir os teus custos, ok? Bom, feito isso, agora nós vamos preencher aqui a mão de obra. Eu sei, eu negociei com a pessoa que realiza essa glaçagem e ela falou assim, olha, para cada bolo que você me mandar, eu vou incluir o material, a pasta americana, todos aqueles itens que eles usam e vou cobrar R$ 30 por bolo para fazer. Tudo bem? Ah, tudo bem, gostei. Agora note que eu disse que ela vai incluir materiais. Nesse cenário, a matéria-prima não vai ser controlada por mim. O que é que ela vai usar, se ela usa açúcar, se não usa, se ela usa algum outro ingrediente, corante, todas essas coisas, ela que vai fornecer. Eu não preciso nem comprar, muito menos controlar o custo dela. O que me interessa, a terceirização dá esse benefício, né? O que me interessa é que ela cobra 30 unidades, R$ 30 aqui para fazer cada unidade. Perfeito? Então nós vamos lançar isso. Então nós vamos vir aqui, ó, criar agora o 15, que vai ser um serviço terceirizado de glaçagem. Ok? Então ela vai ter uma unidade de serviço também, e aqui nós vamos colocar o código 9, que é de serviços, e falar que é um fornecedor que vai nos fornecer isso, e quanto que ela cobra por unidade? R$ 30. Perfeito. Opa, não trouxe aqui ainda. Por que não? Porque nós temos que vir aqui na composição do produto, ó, e nós vamos colocar aqui, ó, que o bolo 14, que é o bolo de chocolate com glaçagem, ele também usa o serviço terceirizado de glaçagem. Então, olha só que nessa coluna aqui, agora começou a aparecer a informação de serviços, né? Serviços é a nossa mão de obra. Lancei aqui, ele apropriou R$ 30. E olha o que acontece agora no nosso cadastro de produto. Agora eu tenho R$ 25,99 de matéria-prima e R$ 30 de mão de obra direta. Então você viu como ficou simples de acoplar o custo variável de mão de obra direta ao custo do produto? Por quê? Porque eu tenho essa informação, olha, ele é terceirizado, então a cada unidade de bolo que eu mandar fazer, eu pago R$ 30. E se esse mês eu não vendi nenhum bolo com glaçagem, eu não tenho que pagar nada para minha terceira, para minha pessoa terceirizada, entendeu? Agora, se eu mandar para lá 10 bolos, R$ 300. Se eu mandar 1.000 bolos, R$ 30.000 eu tenho que pagar para ela. Entendeu como é que funciona a alocação da mão de obra direta no bolo? Agora, atenção, nunca, repito, nunca pegue o código da tua, os serviços ali, os valores que são do teu gerente, a pessoa que limpa a fábrica, o cara que aperta o botão para fazer o corte ou o que for, e aloque nisso daqui, porque você paga ele todo mês, independente do cenário de você poder ficar um mês sem produção, né? Então, você ficou sem produção, você vai pagar ele do mesmo jeito. Isso não é custo variável, isso é custo fixo, perfeito? Então, aí nós vamos aprender isso, como controlar lá no fluxo de caixa, a gente separa essa natureza aí desse serviço. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou entra lá no nosso site, mfcgestor.com.br, que eu tenho um espaço específico para sugerir conteúdos e tirar dúvidas. É só se cadastrar lá e mandar a sua dúvida, perfeito? Eu vou ler pessoalmente todas elas. Deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou enviar, principalmente o de fluxo de caixa e outros referente a custo de produto. Perfeito? Foi um prazer ter vocês aqui. Um abraço, até a próxima.